Começamos agora o podcast Voz da Terra, onde iremos abordar o assunto sobre política social e ambiental, para assim transformar o nosso presente num futuro melhor. Hoje o podcast será com William Arruda, que está em frente ao movimento da situação dos moradores de rua. Meu nome é William Arruda, eu sou vice-presidente do Conselho Municipal de Álcool e Drogas de São José do Rio Preto, COMAD. Sou presidente atual da FISAR, a Federação Internacional em Saúde, Acolhimento e Desenvolvimento Social, e atuo também como supervisor geral do Instituto Terapêutico Água Viva. É um prazer estar aqui no Voz da Terra. William, o que leva uma pessoa a chegar a uma situação de rua e trazer tanto problema a uma sociedade? Bom, Mira, existe uma série de fatores que contribuem para uma pessoa chegar à situação de rua. Primeiro, nós precisamos entender que nem toda pessoa que está na rua, ela é de rua. Então, nós temos um público itinerante, né, e que ele transita pela rua. Temos um perfil que permanece na rua e tem um perfil que usa da rua em alguns determinados momentos. Então, a maioria dos casos é fragilidade emocional, rompimentos de vínculos familiares, doenças tipo depressão, ansiedade, dependência química ou alcoólica ou traumas ligados ao contexto familiar. São as maiores contribuições que uma pessoa tem para poder ir usar da rua para se aliviar de algo que não consegue entender, compreender e trabalhar e tratar com particularidade, com autoconhecimento suficiente para poder enfrentar esses problemas, e aí ela vai para a rua com uma possível solução momentânea, repentina, de aliviar a necessidade de enfrentar uma dor. E por que você acha que é tão difícil sair dessa condição de morador de rua? Bom, primeiro que na condição em pessoa em situação de rua, tem várias situações que a gente precisa analisar. Saúde mental, saúde psicológica e saúde física, né? E dentro dessas três áreas de saúde que nós temos que olhar para a pessoa que está em situação de rua, é importante a gente entender que existe uma necessidade gritante, particular dessa pessoa de não conseguir enxergar que a rua não te traz um benefício. Por quê? Porque toda pessoa que procura a rua, ela procura por um motivo do qual eu mencionei na resposta anterior. E esses motivos, eles vêm disfarçados de uma sensação de busca de liberdade ou busca de prazer, sem ter cobrança de algo. Então, por que é tão difícil sair da rua? Porque a pessoa que vai para a rua, ela tem algum tipo de dependência ou algum tipo de distúrbio, ou ela cria dependência da rua. E uma das maiores dificuldades de tratar a dependência é a dependência da rua. Porque a dependência da rua, ela traz uma característica que mantém a pessoa no isolamento social. Ela cria todo ser humano tem uma necessidade de pertencimento. E por natureza, nós buscamos se pertencer a algo. Então, quando essa pessoa ela encontra na rua uma sensação de liberdade e um prazer momentâneo, ela é como se o cérebro entendesse que aquele é o melhor estilo de vida para ela viver. E aí ela começa a se habitualizar. E o problema de sair da rua é o hábito das ruas. Não é nem a dependência química, não é nem a dependência alcoólica, nem a dependência emocional ou rompimentos de vínculo familiar ou a perca de trabalho. Na verdade, a maior problemática para a pessoa entender e sair daquela condição de rua é lidar agora com o hábito de se permanecer na rua. Quais são os modelos que você realmente acredita que poderia fazer uma diferença na realidade da sociedade de morador de rua? Bom, Mira, eu sempre nos estudos, nas palestras, nos cursos que eu realizo, eu sempre costumo dizer que, e olhando para todo esse cenário há quase 12 anos, eu costumo dizer que todo serviço ele nasce por uma necessidade. Não existe um serviço que ele tem maior resultado e um tem um menor, porque todo serviço ele é criado por uma necessidade e para atender um perfil dessa necessidade. Então, nós vamos continuar criando equipamentos para atender coisas que nós ainda não entendemos com o que estamos lidando. Então, o serviço que nós temos hoje, falando do município de Rio Preto, por exemplo, que é um serviço de redução de danos,
um serviço de acolhimento terapêutico e um serviço de atendimento social e de encaminhamento para possíveis atendimentos sobre saúde mental, ou emprego, ou moradia. Ou moradia. Então, o que acontece? Existe uma demanda na pessoa em situação de rua quanto ao hábito que eu mencionei anteriormente, que nós precisamos olhar para essa pessoa com mais perspectiva de vida e entender que ela é um ser único, sistêmico e tem a sua individualidade. Então, eu não julgo ela com a criação de um serviço para atender uma necessidade de um coletivo. Não, eu crio um serviço para atender um perfil único. Então, você imagina se eu tenho 1000 pessoas na rua hoje, eu tivesse que criar 1000 tipos de serviços, porque todas elas são diferentes uma da outra. Então, qual é a maneira de lidar com isso melhor? E aí eu respondo a sua pergunta diretamente agora, que é como o melhor equipamento para lidar com essa realidade. É olhar para a saúde mental. Por que eu falo olhar para a saúde mental? Porque tudo, independente se for trabalho, se for por rompimento de vínculos, se for por depressão, se for por ansiedade, se for por dependência alcoólica, por dependência química, tudo liga mentalidade. Então, eu trabalho um sistema que trata a saúde mental. E aí eu não vou te falar de um sistema ou de um equipamento que ele se fecha para a saúde mental, mas não, um sistema aberto de saúde mental. Que eu entendo a particularidade da pessoa e entendo o compromisso e o prejuízo que ela tem com a demanda de saúde mental. Por exemplo, nós temos hoje em São José do Rio Preto um único hospital que atende saúde mental, que é o Bezerra de Menezes. O Bezerra de Menezes ele atende saúde mental, ele tem 160 leitos para atendimento. Para portadores de dependência química ou comorbidades decorrentes ao uso, ele tem 30 leitos disponíveis, numa realidade de uma população de 1000 pessoas que transitam nas ruas e 47% dela, sobre o último censo feito na população de rua de 2024, de março de 2024, nós temos 47% dessas pessoas com problemas de álcool, drogas ou saúde mental. Ou seja, esses 30 leitos não daria para atender 1% dessa população. O CAPES AD3, que é um outro equipamento de serviço, que é um serviço de redução de danos. Ele trabalha na perspectiva de saúde mental, mas não na perspectiva de gerar qualidade de vida, mas sim de inibir que a doença progride e de inibir que o uso progride para que ele não tenha novos agravos mentais e nem um prejuízo maior com a situação de uso que ele enfrenta. Então ele reduz os danos e encaminha para serviços itinerantes para ele ser atendido conforme a sua necessidade. Temos a comunidade terapêutica, que faz o acolhimento voluntário para essa pessoa que entende que precisa de ajuda, que identificou que tem um problema e ela quer sair dessa situação de rua para tentar recuperar a sua dignidade. Então ela vai para a comunidade terapêutica. Só que dentro do processo terapêutico, por ela ter livre escolha de entrar e de sair, quando você fica 2, 3 dias sem fazer uso da substância, você já volta a ter clareza mental. Você já volta a reagir, né? E você volta a ter tomada de decisões. Então é muito difícil ela permanecer no ciclo do tratamento. Então o processo de desintoxicação, o processo de adaptação de um novo estilo de vida, o processo a tentativa de fortalecer vínculos familiares, o processo de fortalecer a saúde mental, psíquica, física, psicológica dessa pessoa, ele é rompido a todo momento e ela volta para a rua sem perspectiva nenhuma. E ela não volta usando droga, ela volta para a rua com a ideia de que agora dá certo, porque agora não tem droga. Mas as tentativas de dar certo e não dar certo faz ela permanecer na rua e faz ela voltar para o uso, muitas das vezes, e na condição de pessoa em situação de rua. Então é muito complexo hoje dizer um serviço específico que nós precisamos, mas o que eu sei que a gente precisa em São José do Rio Preto é melhorar o atendimento e uma visão sobre saúde mental e não hospitalar, mas uma saúde mental que gere realmente qualidade de vida. O que te move por essa causa, o que te dá esperança para ajudar essa situação? Bom, o que me move é muito pessoal, porque eu como usuário de droga por 10 anos,
Quando eu cheguei em 2013 para fazer um tratamento de dependência química, eu mal sabia o que era dependência química. Eu mal sabia o que era um atendimento de CAPS, eu nem sabia que existia uma comunidade terapêutica, eu não sabia de muita coisa que eu encontrei vivendo essa realidade. Não tive tantos prejuízos com a dependência, porque ela foi identificada rápido no meu seio familiar e foi tomada uma decisão rápida também que me permitiu ter mais saúde mental, para também decidir mais rápido a minha transformação, a minha recuperação. Então o que me move é ter tido a oportunidade de ter resgatado a minha sanidade mental e meu estilo de vida e poder transmitir isso para outras pessoas, sabe? E o que me dá esperança é que quanto mais eu permaneço em recuperação, quanto mais eu estudo sobre dependência química, quanto mais eu gero valor na minha vida, mais eu vejo esperança naquela pessoa que acaba de chegar para um serviço ou que ainda está numa situação extrema de vulnerabilidade, na qual eu já estive um dia também e hoje vendo o meu estilo de vida hoje. Então isso me dá muita esperança. A minha própria vida, ela me motiva, ela me mantém e ela me cria perspectivas novas de esperança a todo instante. Para lutar pro próximo. Para lutar pelo próximo também. Maravilha. Se você gostou desse assunto, achou interessante, segue o link na descrição e fique por dentro do movimento que o podcast Voz da Terra está oferecendo a vocês.